Olá para você, seja muito bem-vindo. É hora do nosso Alego Entrevista. Nesta edição, estamos recebendo o profissional contador Rodrigo Valadão, aqui nos estúdios da sua TV Alego. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Murilo. É um prazer estar aqui. Satisfação toda nossa. Nós vamos conversar um pouco sobre a entrega da declaração do imposto de renda. Há muitas dúvidas, né? Tem gente toda hora, como é que eu faço? Como é que faz essa declaração? Cadê meu informe de rendimentos? Como é que é isso? É muita dúvida, porque até hoje, em pleno 23, todo mundo sabe que o leão morde, mas não sabe onde é que está o leão, como é que o leão pega. Murilo, a ideia de fazer declaração de imposto de renda, ela já causa um pânico em muitas pessoas. É um impacto, né? É um impacto. Muitos contribuintes ficam em dúvida o que deve de declarar, o que não declarar, se é restituído ou não. Algumas pessoas, inclusive, nos procuram para fazer a declaração e muitas nem são obrigadas a fazer a declaração. Por esse motivo, todo início de ano, o governo ele edita as regras que tornam obrigatória, né, ao contribuinte para fazer a declaração naquele ano. E por isso tem alguns critérios, né? Sim, todo ano o critério muda. Nesse ano, por exemplo, uma coisa que foi mudada de forma simples, mas que vai tirar muita gente das garras do leão, é aquelas pessoas que fazem aplicação na Bolsa de Valores. Até o ano passado, todas as pessoas que faziam aplicação lá na Bolsa de Valores, elas estavam obrigadas a fazer a declaração do imposto de renda. Esse ano, por exemplo, só estão obrigados a fazer a declaração aquelas pessoas que tiveram movimentação superior a R$40 mil. Essa decisão ela foi tomada porque muitas pessoas que entraram na Bolsa de Valores no ano de 2022, elas fazem testes, elas aplicam lá R$1.000, R$2.000 em compra de ações, valores insignificantes para a Receita Federal. Experimentais, né? Para experimentar, exatamente, ela experimenta como funciona a compra e venda de ações, às vezes ela compra 1.000 e resgata 700, né? Então, muitas pessoas que entraram no movimento da Bolsa de Valores, até o ano passado, todas eram obrigadas. Esse ano, há uma mudança que só estão obrigados a fazer a declaração a quem aplicou mais que R$40 mil ou quem fez movimentação. Então, quem comprou e vendeu. Agora vamos falar um pouco dos rendimentos, né? Para quem é obrigado, a gente viu aí nos últimos dias o governo federal anunciando mudança na tabela do imposto de renda, mas isso vai valer a partir de maio de 23. Isso vai ser lá no ajuste do ano que vem. Exato. Esse imposto que estamos entregando a declaração agora refere-se a 2022. Os valores, Rodrigo? Os valores. Eu deixei anotado aqui para falar o valor correto. Então, o valor é R$ 28.559,70. Esse valor é bruto, né? Esse valor é bruto. Ao longo de 2022. Ao longo de 2022 para os trabalhadores na cidade. Ah, tá. Então, é para os trabalhadores que trabalham aqui na cidade. No campo, na atividade rural, ele aumenta o valor. Então, é para quem teve um rendimento de R$ 142 mil, R$ 142.798,50. E como é esse trabalhador no campo, Rodrigo? Não trabalhador no campo, aquele que exerceu atividade rural. Atividade agropecuária. Atividade agropecuária. O produtor rural. Porque o produtor rural, ele também é pessoa física. Muitos fazem a declaração como pessoa física, ainda não são empresários de fato. Então, aqueles que fazem a operação como pessoa física, o valor dele é diferente. Bom, e tem gente que não tem essa renda aí de R$ 28 mil, mas também é obrigado a declarar, né? Sim. Aquelas pessoas que não têm renda de R$ 28 mil, mas enquadram em outras situações de obrigatoriedade, uma delas, por exemplo, são as pessoas que recebem, têm rendimento isento acima de R$ 40 mil. Que situação que seria essa?
uma rescisão contratual que foi feita e deu um valor superior a R$40 mil, aquilo ali naquele momento é isento, uma indenização, né? Outra situação é rendimento de poupança. Se ela superou R$40 mil de rendimento de poupança, ela está obrigada a fazer a declaração. E uma situação muito comum que leva as pessoas a estar na obrigação de fazer o imposto de renda, mas que muitas pessoas não sabem, sabe o que é, Murilo? Pessoas que têm patrimônio acima de R$300 mil. Ah, tá. Então, o que não tem renda nenhuma, não mas tem renda receber nenhuma. uma herança lá, ter um patrimônio acima de R$300 mil, é obrigado a declarar. É obrigado a declarar. E o que entra em patrimônio? A empresa da pessoa, né? Às vezes o contrato social dela lá é R$200 mil, mais a casa dela somado com o contrato social, né? Com o capital social da empresa, vai gerar um valor superior a R$300 mil. A soma de patrimônio superior a R$300 mil leva o contribuinte a estar na condição de obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Rodrigo, qual a dica, qual a sugestão para quem está meio perdido, não sabe se tem que declarar, se não tem que declarar? A pessoa deve fazer o sistema, para quem não tem aquele patrimônio tão grande assim, não é um agropecuarista, ele é autoexplicativo, inclusive, o programa. Sim. Mas qual a dica, qual a sugestão para a pessoa não errar? A dica para a pessoa não errar, eu como profissional da contabilidade tenho que jogar essa responsabilidade para mim, né, Murilo? Como se fosse arrumar a cozinha da sua casa. Às vezes, você que vai precisar de fazer uma reforma na cozinha, você sabe trocar uma pia, você sabe trocar uma coisa, você sabe trocar um azulejo, mas se você chamar o pedreiro, não vai ser muito mais fácil? Ele não vai fazer esse trabalho com mais segurança? Em tese é um serviço profissional, né? Em tese é um serviço profissional. E na contabilidade é muito parecido. Muitas coisas são autoexplicativas que o próprio contribuinte consegue fazer lá no ambiente da sua casa, lá no ambiente da sua empresa, e ele não tem obrigatoriedade de procurar um contador. O profissional vai auxiliar ele naquilo que ele acha que é mais difícil para ele. Para todos os fins, para fazer a declaração, o ambiente organizado é o melhor ambiente. Não ter interrupções no momento que estiver acessando o ambiente da Receita Federal, por exemplo, né? O programa de declarações da Receita Federal, naquele momento que ele estiver trabalhando com a declaração dele, ele tem que ficar no momento sem muito barulho, né? Ele tem que fazer um movimento de ficar mais atento, porque para a Receita Federal, qualquer informação dada, a Receita entende que é uma verdade. E para verdades, ela, se for colocada uma informação que não é verdadeira, por engano, para todos os fins, a Receita entende que pode ter ocorrido algum tipo de fraude. Entendi. Então, fraudes levam a multas e penalidades. Quem está nos vendo agora pode estar perguntando quanto é que custa o serviço de um contador. Claro que isso deve ter uma variação, Sim. Depende do patrimônio, da renda. Mas assim, um padrão assim... Um padrão normalmente é ali em torno de R$200. Tem contador, obviamente, que cobra mais barato, tem contador que cobra mais caro. Não existe uma tabela para fazer a declaração do imposto de renda. Como você mesmo deu exemplo, uma pessoa que vai declarar ali 20 bens, 20 itens de bens, ela tem um tipo de valor, um tipo de orientação. Quando o profissional está fazendo a declaração do imposto de renda, por obrigatoriedade, obviamente que cada caso é um caso, mas por obrigatoriedade, o profissional dá orientações ali, inclusive sobre planejamento sucessório. No momento da própria declaração, é um movimento de alerta para saber como organizar os bens, né? Certo. Uma dúvida muito constante, inclusive na parte de bens, é sobre a atualização do valor do bem que está na declaração, em que momento que deve ser atualizado, né? Às vezes a pessoa comprou um imóvel lá 10 anos atrás, 20 anos atrás, e comprou por um valor simbólico, vamos supor que seja de R$100 mil, e hoje esse imóvel está em R$1 milhão. No momento de fazer a declaração, é o momento do contribuinte, do cliente,
receber as orientações de como fazer para que esse imóvel que seja incluído valores nesse imóvel ao longo dos anos, porque é possível fazer um ajuste. Obviamente que não é possível fazer uma atualização anual, mas é possível fazer ajustes. E nesse momento o profissional da contabilidade está apto a orientar esse cliente contribuinte. Algum recado para quem é MEI, o microempreendedor individual? Então, o microempreendedor individual, ele está obrigado a fazer a declaração da sua empresa, que é o MEI, né, o microempreendedor individual, mas pode ser que ele não esteja obrigado a fazer a declaração da pessoa física. Uhum. Mas a declaração da pessoa física, Murilo, mesmo não sendo obrigada a sua realização, a sua entrega, o comércio local, os bancos e muitas empresas, de uma maneira geral, elas pedem a declaração, mesmo que seja de isento, para fazer análise de crédito. Então, o pedreiro... É bom fazer, né? É bom fazer. Então, profissionais autônomos, né? Uhum. Quem vende pipoca, quem faz trabalhos manuais, às vezes não está obrigado ali a fazer a declaração do imposto de renda. Mas, mesmo não estando obrigado, se ela fizer a declaração, numa possível sugestão de crédito, vai ser solicitada uma comprovação de renda. E a declaração é um comprovante de renda aceito tanto para bancos quanto no comércio e na indústria. Muito bem. Rodrigo Valadão, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV Alegro. Muito obrigado por essa entrevista, pelas informações. Muito obrigado, Murilo. E eu estou aqui à disposição para tirar outras dúvidas. Caso você que esteja em casa tenha alguma dúvida em casa ou aí na empresa assistindo a gente, se você tiver dúvida, pode entrar em contato com a produção que a gente vai esclarecer para você. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado. Bom, o Alegro Entrevista fica por aqui. Muito obrigado pelo seu apoio, seu incentivo, seu carinho de sempre. Um grande abraço e até nosso próximo encontro.